Amigos internautas, quem está falando é o jornalista Sérgio Saraiva. A partir de agora vocês vão acompanhar um resumo da entrevista de hoje no programa Repórter 1380. O repórter fotográfico Alan Pedro se mandou de Garopaba no fim do mês com a missão de fazer fotos da tragédia em Blumenau para a agência O Globo. Agora, de volta a este pedaço de paraíso, ele vai nos contar o que viu e registrou na cidade mais afetada pelos deslizamentos mortais. Ele afirma que o número de desaparecidos é muito maior do que os 32 registrados pela Defesa Civil. Eu acho que a gente pode começar exatamente por aquilo que me chamou mais atenção, fora as fotos que eu já vi, são incríveis, né? Inimagináveis até. Mas essa questão do número de mortos, ou número de desaparecidos, que a própria Defesa Civil está confessando agora que não tem controle sobre isso. Qual é o papo? O que se fala na região? O que se fala em Blumenau? Você que tem contatos no meio jornalístico de lá, inclusive. Pelos dados da Defesa Civil, confirmados são 31 desaparecidos, porque até o horário de hoje. Que, no entanto, era 32 quando eram 117 óbitos. Agora ficou com 118. Quer dizer, essa pessoa houve a troca, então. Isso. Passou de um número para outro. Isso. Assim, a gente teve essa base de que o número de desaparecidos é muito maior, devido a gente ter visitado alguns alojamentos, alguns abrigos, algumas escolas, e as pessoas estão assim desesperadas naqueles locais porque estão faltando parentes, amigos, familiares. Então a gente vê que nas pautas que a gente cumpriu naquela região, os dados são realmente maiores do que são confirmados pela Defesa Civil. Uma coisa terrível, né, trágica realmente, é que é dado como desaparecido quem é reclamado por familiares de uma maneira organizada, quer dizer, formalizada, quer dizer, dizendo para a prefeitura ou registrando a ocorrência na prefeitura. Bom, isso quem tem parente, quem tem amigo, né, que pode falar o nome da pessoa e tudo mais. Essas pessoas estão com nome e idade, etc., endereço, tudo. Agora, e as famílias que desapareceram todas? Né? Exatamente. Porque houve muitos casos de casas desaparecendo. Exatamente. Né? Existem casas, inclusive no Morro do Baú, que em questões de segundos desapareceu, né? Devido aos deslizamentos. E então, não tem quem faça queixa, quer dizer que não tem quem registre. Não tem. Inclusive até existem pessoas ainda, famílias isoladas, que uma parte foi para uma certa região e outra foi para outra região. Então tem famílias separadas também, em uma parte num alojamento, uma parte numa escola. Então está muito complicada a situação lá naquela região ainda. Imagina, né? Alan, por que você foi para Blumenau? Quer dizer, quem é que vai para o olho do furacão porque iria, né? Por que você foi em plena crise? E como é que foi seu trabalho? O que você pode destacar de toda a experiência que teve? A experiência com certeza é muito marcante, porque foi um fato que realmente sensibilizou todo o país, até inclusive teve repercussão internacional, né? Teve agências de todo mundo presenciando essa catástrofe. Requisitando fotos e matérias. Exatamente. E a minha ideia de ter ido para lá foi que as pessoas de outras agências de outros estados aqui no nosso país, eles enviam fotógrafos para cobrir esse tipo de trabalho. E para uma agência fica mais viável contratar um fotógrafo aqui da região para fazer esse tipo de material. O que aconteceu foi que eu tentei ir para lá num domingo à noite, finalzinho da tarde. Acontece que com aquele problema no Morro dos Cavalos, de deslizamento que teve ali, não consegui ter acesso àquela região. Então fiz o material ali na SC. Quer dizer, fotos, na BR-101. Fiz as fotos ali na BR-101 e retornei para o município aqui. Na segunda-feira de manhã, tentei novamente me locomover para aquela região. Consegui, mas o percurso eu levei em média 6 horas. Olha aí. De estrada devido aos deslizamentos que tinha, inclusive, na SC 470 de Gaspar a Blumenau, que ali realmente... Quer dizer, você levou de Garopaba até Blumenau 6 horas. 6 horas de viagem. Devido ao... Um monte de problema no caminho. Muitos problemas. Coisa. Assim, até de risco aos motoristas, porque tinham realmente deslizamentos de terra naquelas estradas que eram realmente meia pista. Só passavam um veículo por vez. E chegando lá,
Bom, você foi porque tinha conhecidos lá, ou já viveu lá? Isso. Já morei em Blumenau. Tinha essa vantagem sobre outros fotógrafos que vieram do centro do país, por exemplo. Né? Com certeza. Eu chegando lá, eu já trabalhei na RBS, lá no Jornal de Santa Catarina, do Grupo RBS em Blumenau. Chegando lá, eu consegui o apoio de amigos que trabalharam comigo e eles, né, me passaram as informações, locais que foram afetados, então isso facilitou bastante o meu trabalho. Então, até quero agradecer a eles pela oportunidade, pela força que eles me deram, que se não fosse eles, realmente não teria condições de fazer esse trabalho. E chegando lá, realmente é assustador, viu, Sérgio? Porque a gente, olhando pela TV e pelos sites, pelas informações que a gente recebe dia a dia, a gente já fica assim, abismado, assim, assustado com a tragédia, né? Mas você viver aquilo, presenciar aquela situação, poxa, não tem nem assim, palavras para... Eu acho que quem viu o programa Profissão Repórter de terça-feira à noite tem uma ideia do que o Alan está falando. Como é que eu posso chamar? Alan Pedro? Alan Pedro. Alan Pedro. Isso. O trabalho do Caco Barcelos com seus repórteres lá, principiantes, foi fantástico. Muito bom, por sinal. Deu uma dimensão para a tragédia, naquilo que modificou o comportamento das pessoas, o que era uma montanha de gente catando gêneros boiando no supermercado, né? Quer dizer, fazendo saque, né? Pessoas de bem, né? Fazendo saque, tentando juntar no meio daquela loucura, aquela água toda, juntando algum alimento, alguma coisa. Com certeza, era assim, né? Situação de guerra mesmo. Assim, exato. E as pessoas lutavam por sobrevivência, para sobreviver, né? Você chegou lá num período já que as águas já tinham baixado, né? E ainda se fazia o rescaldo dos deslizamentos, que é a principal questão de Blumenau, né? Você morava antigamente num bairro... No bairro Ponta Aguda, em Blumenau. Ponta Aguda, que ficou isolado. As casas não chegaram a ser atingidas. Não. É um lugar de classe média, seria. Isso. E os locais históricos, os bairros nobres, vamos dizer assim, esses foram afetados? Onde moram os ricos? Teve vários bairros ali em Itopava, bairro Brasília, vários bairros em Blumenau realmente foram afetados. Assim, essa situação atingiu todas as classes sociais daquela região. Não teve... Em Itajaí, devido aos alagamentos, Itajaí foram mais alagamentos, atingiu uma classe mais pobre, né? Mas em Blumenau atingiu todas as classes. E o que preocupa agora, nesse momento ainda, em Blumenau, são os deslizamentos. Existem locais que a Defesa Civil demarcou e estão totalmente isolados, porque realmente o risco de deslizamento eu acho que as informações que eu trouxe antes, mais ou menos, estão deixando isso claro, né? Que o problema não acabou, né? Não. E... você teve a oportunidade de conversar com a gente chamava antigamente de flagelados, não sei se politicamente não é mais correto dizer isso. O pessoal está usando desabrigados ou desalojados, que é uma diferença técnica entre um e outro, né? Mas conversou com muita gente, o que o pessoal lhe falou, o que relatou? Para ter uma ideia, assim que eu cheguei na cidade, já veio uma pessoa, um senhor, com uma média de 30, 40 anos, chorando, desesperado, dizendo que a casa dele havia... Na rodoviária, isso? Não, isso foi no centro de Blumenau. A pessoa chegou e falou para mim que estava desesperado porque a casa dele tinha sido derrubada totalmente por um deslizamento de terra e ele recém tinha perdido sua esposa. E então ele veio me pedir dinheiro, me pedir ajuda e eu... automaticamente entrei em contato com o pessoal do jornal, entrei em contato com a Defesa Civil e encaminhei ele. Claro. E fora outros contatos que eu tive também na rodoviária, eu vi uma... essa história da rodoviária que você me contou antes. Eu vi uma família na rodoviária, uma mulher e 2 crianças que ela não quis muito conversar porque ela estava muito chocada devido à perda, assim, mas ela perdeu tudo que tinha em casa, ela perdeu tudo. Ela estava só na rodoviária com colchões, com passou a morar na rodoviária. No momento que eu presenciei aquilo, ela estava na rodoviária. Provavelmente ela recorrendo à rodoviária. Exatamente. Momentaneamente. Provavelmente ela estava esperando a ajuda da Defesa Civil ou das Porque a ajuda também demora um pouco para chegar. Demora, imagina. As pessoas vão se arranjando como podem, né? Ainda mais que tem crianças. Tem um teto, vamos lá, não tem Imagina jeito. o acesso para as pessoas. Tem locais que a Defesa Civil não tem acesso, que ela tem que andar quilômetros para chegar nas pessoas. Venha sempre que tiver alguma coisa importante. Obrigado, esse programa está aberto. Obrigado, Alan Pedro, fotógrafo, freelancer. O sucesso está aqui. Rádio Frequência.